Se você não sabe como classificar o tipo de apoio da sua laje, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso de forma simples. De agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues. E qual que é o tipo de apoio que nós vamos ter nas nossas lajes? Aqui nós temos três situações que acontecem na prática. A primeira situação pode ser a laje apoiada diretamente na parede. Outra situação pode ser a laje apoiada nas vigas. Essa é a situação mais clássica que nós encontramos por aí. Até mesmo uma laje apoiada em pilares. Nessa situação aqui, quando nós temos a laje apoiada diretamente nos pilares, nós temos que tomar cuidado com a punção. De forma análoga, seria o pilar furando a nossa laje. Mas afinal de contas, professor Pedro, quais são os tipos de apoio que nós podemos ter aqui? Aqui nós podemos ter apoio simples, apoio engastado perfeito ou até mesmo os engartes elásticos. Esse último aqui eu deixei destacado para você, é porque nós utilizamos ele principalmente quando nós temos o auxílio do computador. Ou seja, você vai trabalhar com um programa onde vai fazer o cálculo estrutural, aí você vai conseguir fazer ele com maior facilidade e não vai ter tanta complexidade na hora de fazer a resolução do problema. Aí se você for utilizar algum tipo de tabela para fazer o cálculo, é mais fácil você encontrar com apoio simples, engaste perfeito ou até mesmo apoios pontuais. Primeira situação que nós vamos ver aqui é a questão do apoio simples. Ele vai ser utilizado quando nós temos uma laje sem continuidade. Você vai ouvir falar muito sobre essa palavra continuidade. O que você entende por continuidade? Essa continuidade é quando a laje tem o seu prolongamento e não tem a interrupção. Por exemplo, se for uma laje sem continuidade, aquela laje será única naquele espaço. Agora, se tiver continuidade, nós vamos ter uma quebra entre as lajes. Pode ser por causa da espessura ou até mesmo a questão dos níveis da laje. Quando nós falamos de laje sem continuidade, ela pode ser apoiada tanto em vigas ou até mesmo a questão das paredes. E eu deixei um exemplo para você que quando nós temos uma laje apoiada na viga e essas dimensões são semelhantes, nós podemos ter uma pequena torção. De modo que essa viga gira e ela causa uma pequena deformação, onde vai ter o seu acompanhamento juntamente com a viga. Aqui nesse exemplo aqui nós vamos ter pequenas rotações acompanhando a laje. Por isso que nós temos essa questão da torção, onde você vê essa projeção aqui da nossa laje, da nossa viga, entrelaçado, que vai fazer essa pequena torção. Quando você for utilizar esse tipo de apoio simples, tem que tomar cuidado com essa questão das dimensões, tanto da laje, tanto da viga, e a melhor forma de trabalhar com essa situação é fazer um engarte perfeito na nossa viga, e até mesmo trabalhar com a situação de viga de borda. Já essa próxima situação aqui é quando nós temos principalmente um engarte perfeito. Esse tipo de situação você pode encontrar quando nós temos marquises, varandas ou até mesmo na borda onde temos uma continuidade da laje vizinha. Se você observar aqui no exemplo, nós temos esse desnível, que vai dar dois tipos de lajes com espessuras diferentes. Por isso que nós temos duas lajes aqui nessa situação. Essa situação aqui fica mais fácil de você compreender a questão do engaste perfeito. Aqui nós temos duas lajes, porém essas lajes vão ter espessuras diferentes. A nossa laje L2 vai ter uma menor espessura em comparação com a laje L1. Nessa situação, como nós temos a laje L2 com menor espessura em comparação com a laje L1, é melhor considerar a laje L2 engastada na laje L1. A representação da laje L2, nós vamos ter um engaste aqui no encontro entre as duas lajes, aonde foi considerado esse engaste aqui, onde analisar através dessa simbologia, e a laje L1, como que ela tem maior espessura, ela é considerada simplesmente apoiada. Mas nem sempre nós temos uma situação perfeita. Aqui nós podemos encontrar uma laje L2 com menor espessura, porém ela não cobre totalmente a área compatível com a laje L1. Aonde nós podemos ter essa pequena laje L2 engastada na laje L1. E você tem que fazer a seguinte relação. Aonde você vai considerar essa largura aqui da laje L2 e fazer o comparativo com o vão total da laje L1. Você tem essa tabela aqui que você pode utilizar como regra, aonde nós vamos ter a relação de A com vão total. Se o A for maior ou igual a 2/3 do vão, nós podemos considerar que esse trecho aqui de L1 vai ser engastado na laje L2. Essa outra relação aqui, quando nós temos o A menor que 2/3 do L, nós consideramos que L1 está simplesmente apoiado.
Então não se esqueça desse tipo de situação que ocorre muito na prática. E um outro tipo de engaste que nós vamos ter aqui é o tipo de engaste elástico. Ele vai acontecer principalmente quando nós temos momentos negativos. Esses momentos negativos vão surgir quando nós temos uma continuidade da laje. Se você observar aqui, nós temos a laje L1 nesse trecho e a laje L2 nesse outro trecho. Porém, nós temos a questão de um apoio intermediário. Se observar aqui no diagrama de momento fletor, nós temos essa simulação aqui do diagrama, onde nós vamos ter um momento decorrente à laje L1 e outro momento decorrente à laje L2. Devido a essa questão do apoio aqui no centro onde nós temos, acaba surgindo um momento negativo. E é aqui que nós temos que combater esse tipo de esforços. E um detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que quando você pegar um projeto ou for estudar esse tipo de assunto, você pode encontrar esses três tipos de simbologia. Se for um engaste perfeito, nós temos esse tipo de nomenclatura, engaste perfeito, e a simbologia vai estar referente a esse tipo de desenho. Se for um apoio simples, vai ser linha totalmente preenchida. Se for um apoio livre, ele vai ter essa linha tracejada. Então não se esqueça disso, que vai ajudar muito nessa próxima situação. Os principais aspectos quando nós calculamos lajes maciças retangulares é que ela pode ter vários tipos de situações na hora de fazer a sua representação. Aqui nós estamos utilizando a tabela de Bares, onde nós podemos fazer a questão do cálculo dos momentos, onde nós temos cada uma das representações simbolizando a questão das combinações. Aqui nós podemos ter uma laje totalmente livre, onde ela vai estar preenchida, onde os apoios vão ser iguais tanto em LX e LY. Já essa outra situação nós podemos considerar um engaste, onde vai estar simbolizado nesse trecho aqui, e ela é simplesmente apoiada. E aqui, dependendo da situação que você for trabalhar, essa tabela de Bares ela acaba te auxiliando muito na questão das definições e o tipo de padrão que você tem que trabalhar com a sua laje retangular. Isso aqui é um assunto futuro, mas apenas fazendo uma introdução para você compreender que os momentos, as questões de detalhes dessa laje maciça, quando ela tem um engaste elástico, nós trabalhamos com esse tipo de referência que é a tabela de Bares. Já que essa tabela de Bares vai depender principalmente dos vínculos que nós vamos ter nas nossas combinações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!